Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar os casamentos especiais. Então, são aquelas espécies de casamento que estão regulamentadas no nosso ordenamento jurídico, lá no Código Civil, mas que tem uma forma especial por conta de alguma situação específica. Então, o primeiro é o casamento por procuração. O casamento por procuração, ele tem um fundamento legal no artigo 1542, e ele ocorre quando os nubentes, ou seja, os nossos noivos, não conseguem estar naquele local ao mesmo tempo. E por isso eles vão nomear alguém para representá-los no dia do casamento. Essa procuração precisa ter poderes específicos, então precisa estar de forma específica determinado que esse casamento é um casamento realizado por procuração. Então a procuração tem que dizer, não pode ser uma procuração de plenos poderes para os atos da vida civil, ela tem que dizer que essa procuração ela é específica para o casamento da pessoa X com a pessoa Y, tá? Então é importante que ele seja determinado. Essa procuração ela é feita por instrumento público e com poderes especiais, como eu falei para vocês. Então, poderes específicos determinando justamente que aquele casamento vai ser realizado na data tal entre as pessoas X e Y. Então, a gente tem esses requisitos aqui no casamento de procuração. Além disso, a revogação. Então, a revogação não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, ou seja, aquele que vai celebrar o casamento. Mas, se for celebrado sabendo que eu tinha essa revogação, pode ensejar perdas e danos. Então, é importante que aquele que vai celebrar o casamento, que vai ser o mandatário de fato desse casamento e que vai celebrar, né, o nome dessas partes, ele tenha conhecimento se tinha ou não a revogação desse casamento. Importante lembrar que se o casamento ele foi realizado, ainda que se tenha revogado anteriormente a procuração e não houve a coabitação, ele vai ser anulado. Então não tem problema em relação a isso, tá? Ele não vai gerar nenhuma consequência pior do que essa, né? A gente consegue fazer essa anulação desse casamento. Mas se não tiver a revogação, se a pessoa não sabia que tinha revogação, se manteve aquele desejo de casar, esse casamento vai ser celebrado e vai ser um casamento válido com todos os efeitos na esfera civil. É só um instrumento público que pode revogar esse mandato, tá? Então não pode o simples fato de eu ligar para a pessoa e dizer, não quero mais casar. Não, eu preciso ter um novo instrumento público que vai dizer de fato que essa primeira procuração foi revogada. Então esse é o meio pelo qual nós temos essa revogação. E o nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá representá-lo no casamento não compatível também, que é uma outra possibilidade que eu vou ensinar para vocês na sequência da nossa aula. E a eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias, que é o mesmo prazo para o casamento. Então, a gente tem o mesmo prazo da habilitação, habilitou, tem 90 dias para casar, aqui a procuração é no mesmo sentido. Então, a procuração, a pessoa vai lá, nomeia alguém da sua confiança para casar por ela mesma, tá? Então, a pessoa vai estar naquele momento representando este ato. Essa procuração ela é importante justamente por garantir que a gente tem essa representação neste ato. Nós temos ainda, entre os casamentos especiais, o casamento religioso com efeitos civis. Neste casamento, vai ter uma cerimônia religiosa do casamento civil. Então, o que acontece? Eu não vou confundir o casamento religioso, não vou confundir com o casamento civil e nem vou confundir com esse casamento que tem os efeitos civis, e nem com a conversão do casamento em efeitos civis. Então, o que a gente tem aqui? Eu faço a habilitação, geralmente prévia, tá? A regra é que seja realizada de forma prévia, mas se for posterior, a gente tem uma regra que eu já vou falar na sequência. Faço a habilitação e encaminho pro ministro religioso daquela que vai celebrar aquela cerimônia religiosa, para que este ministro religioso ele celebre o casamento e tenha os efeitos civis. Então, aqui a gente tem uma garantia em função da liberdade religiosa, da liberdade de crença, que está garantido lá no artigo 5º da Constituição Federal, e a cerimônia religiosa ela pode acontecer em qualquer credo, não tem um credo específico para que a gente tenha efetivamente esses efeitos do direito civil. Mas eu preciso ter o processo de habilitação, eu preciso ter essa autorização
justamente para que esse ministro religioso possa casar. Então, a gente tem uma prévia habilitação como regra, tá? O certificado de habilitação será apresentado ao ministro religioso, que vai arquivar esse certificado e vai celebrar o casamento dentro do prazo de 90 dias para a celebração, que é o prazo lá do Código Civil. Então, a gente tem que sempre lembrar do prazo de 90 dias, tá? Então, garantimos lá que foi determinado no prazo, houve habilitação prévia, na cerimônia religiosa, ele já vai, então, realizar a cerimônia civil. Então, já faz as duas cerimônias no mesmo momento, tá? Então, se garante. Mas aqui se verifica os impedimentos, se verifica se há causa suspensiva, se há um pacto antinupcial, esse pacto tem que ser realizado previamente, então antes. Então, tudo isso se verifica, tá? Não há nada que a gente não verifique neste momento quando se tem esse casamento religioso com efeitos civis. Então, o casamento ele é realizado no religioso, mas ele vai gerar efeitos civis por conta dessa preparação desse casamento com habilitação e todos os recursos necessários. E a gente tem o casamento com habilitação posterior, ou seja, ele é celebrado o casamento religioso e os noventos vão requerer o registro, tá? Posteriormente. Então, importante lembrar que lá na própria Constituição Federal a gente tem, né, já um dispositivo dizendo que deve ser facilitada a conversão do casamento religioso no civil, tá? Tem que ser facilitado para que as pessoas consigam a qualquer tempo converter esse casamento. Então, como que se dá isso? A gente vai fazer primeiro a celebração religiosa e se pede o registro a qualquer tempo, tá? Não é necessário que se verifique um tempo específico, não. A qualquer tempo eu posso requerer esse efeito civil. Eu vou instruir, então, com o pedido da certidão do ato religioso e todos os documentos necessários exigidos lá no artigo 1525, os documentos básicos para a habilitação desse casamento. E após processada e homologada a habilitação, vai ter a certificação de inexistência de impedimento, então será realizado o registro por meio do oficial do registro civil. Então, neste momento, então, após se verificar de fato que não há nenhum impedimento, nós conseguimos registrar esse casamento com efeitos civis, ainda que ele tenha sido realizado apenas no religioso. Mas é importante lembrar, os efeitos jurídicos vão ocorrer a partir da data da celebração. Então, aqui é um requisito importante. A partir da data da celebração, a gente já tem os efeitos jurídicos desse casamento, tá? Diferente do que, por exemplo, outras modalidades que a gente pode ter um efeito apenas daquela data, apenas do dia que foi registrado. Não, aqui vai retroagir até a data da celebração do casamento religioso, certo? Então, a gente tem essa garantia. Então, no casamento religioso, nós podemos realizar com prévia habilitação e se faz todo o procedimento da habilitação antes da celebração do casamento ou habilitação posterior, que se tem, então, da mesma forma, precisa sempre da habilitação, dos documentos necessários, de tudo aquilo que vai garantir que a gente não tenha nenhum impedimento para continuar esse casamento, certo? Então, essas são duas formas. O casamento religioso vai ter que atender às exigências da lei para validade, da mesma forma que o casamento civil, e assim vai conseguir equiparação. O registro vai se submeter aos mesmos requisitos exigidos pelo casamento civil, tá? Não há diferença nenhuma em relação a esses requisitos. E o registro, então, vai ser promovido em 90 dias de sua realização mediante comunicação do celebrante ao ofício competente e por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código, então do Código Civil, e só no artigo 1516. E após o prazo, nós temos o registro dessa habilitação. E o casamento religioso celebrado sem as formalidades será em efeitos civis se requerido do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante habilitação perante a autoridade competente e observando o prazo do artigo 1532, 90 dias. E será nulo o registro civil de casamento religioso e se antes dele qualquer um dos consorciados houver contraído outro casamento civil. Então, por exemplo, se eu casei no religioso e depois casei no civil, esse segundo casamento civil que vai valer. O casamento religioso ele não vale. Portanto, se a gente não fizer esse pedido do casamento religioso com efeitos civis, nós vamos não ter casamento por direito civil. Ele é um casamento religioso.
mas para o direito civil não vale. Ele só vai ter efeitos de fato se a gente fizer essa homologação, fizer a habilitação, fizer todo o procedimento necessário, tá? Então eu preciso verificar esse procedimento para garantir esses efeitos no nosso casamento civil. E a partir daí, então, a gente tem esse casamento religioso com efeitos civis. E é importante, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vai se considerar como se fosse, talvez, uma união estável se tivesse um reconhecimento, tá? Não é o único fundamento para a união estável. Pode ser que seja um fundamento para a união estável, se houver um conhecimento específico, um reconhecimento dessa união estável por meio de um processo judicial. Então, a gente tem alguns requisitos que precisam surgir aqui para se reconhecer essa união estável decorrente de um casamento religioso. Então, o simples fato de ter casado no religioso não significa automaticamente que a pessoa vai ter um casamento na esfera civil. Então, a gente pode ter uma discussão acerca dessa relação também. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele já tem lá na DPF 123 de 2011, nós temos já a previsão desse casamento. Depois tivemos a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que também prevê esse casamento. Então, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele vai acontecer da mesma forma que o casamento que está regulamentado no Código Civil. Então, isso não faz diferença nenhuma, tá, para o direito civil. O mesmo procedimento, se verifica os impedimentos, se realiza o casamento com registro no registro civil, e então a gente tem esse casamento. Então, a DPF 132, a ADI 4277 e a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça são as normas que regulamentam e que autorizam de fato esse casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Não há nenhuma divergência, não há nenhum impedimento, o registrador tem que celebrar esse casamento, então ele vai ter que celebrar de fato esse casamento realizado entre pessoas do mesmo sexo, da mesma forma, com os mesmos requisitos. Tudo que é estudado em relação ao casamento vai ter consequência também aqui no casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento homoafetivo também conhecido. O casamento putativo. O casamento putativo eu acho muito interessante, porque a gente tem aqui uma exceção aos negócios jurídicos, tá? Uma exceção à escada pontiana. Então, a escada pontiana, primeiro a gente tem o plano de existência, depois o plano da validade e depois o plano da eficácia. Então, o negócio jurídico ele precisa existir, ele precisa cumprir os requisitos de validade, então, é a pessoa capaz, objeto lícito possível, determinado, determinável, a vontade livre, todos esses requisitos, para então ele produzir efeitos. O que acontece no casamento putativo? É um casamento que, embora nulo ou anulável, foi contraído de boa fé, ou seja, as pessoas não sabiam que ele seria nulo ou anulável por um ou por ambos os cônjuges. Então, por exemplo, eu casei com alguém e eu não sabia que eu tinha um impedimento com essa pessoa, e essa pessoa também não sabia, tá? Então é esse casamento. Casamento que a gente não tinha conhecimento de que ele poderia ser nulo ou anulável, tá? Então esse casamento ele foi contraído de boa fé porque as pessoas não tinham conhecimento. É pela ignorância dessas pessoas, o fato de ignorar, né, o ato, a ignorância nesse sentido, que se tem esse casamento putativo. Então a boa fé significa ignorância da existência de impedimentos em relação a essa união conjugal. A partir disso, a gente tem um casamento que vai ter um impedimento. Então, eu não posso manter esse casamento. Ele não tem validade o casamento. Só que as pessoas não sabiam. Por exemplo, eu não sabia que meu vizinho era meu irmão. Que a mãe do meu vizinho, né, minha vizinha, teve um caso com meu pai quando era criança. A minha mãe perdoou, nunca falaram nada sobre isso. E o meu irmão é fruto desse caso, nunca buscaram reconhecimento, ninguém buscou reconhecimento. Meu pai não tinha ideia, porque ela resolveu não falar. Ela fingiu que era do marido dela, o filho, e tá bom, a gente viveu junto, casou, se conheceu, casou, tá bom. Depois eu descubro no testamento da mãe do meu marido, da minha sogra, ela deixou um testamento dizendo que, na verdade, tudo era uma mentira e que ela tinha, o pai do meu marido é o meu pai, na verdade, o sogro dele. Neste caso, então as partes não sabiam, elas estavam de boa fé, tá? Neste caso, a gente vai ter os efeitos.
Então, o casamento é um casamento que não teria validade. Por quê? Porque as pessoas não teriam capacidade para casar, né? Tendo em vista o impedimento. A gente tem um vício no plano da validade, no nosso segundo degrau, mas ele vai produzir certos efeitos, tá? Os efeitos vão existir em relação aos cônjuges. São todos de um casamento válido com cônjuge de boa fé, até a data da sentença anulatória, tá? Então a gente vai agir como se tivesse casado com alguém que tivesse poderes para casar, que eu de fato não tivesse impedimento para casar, tá? Então a gente age como se de fato não tivesse impedimento para casar até a data da sentença anulatória, tá? Aqueles que estavam de boa fé, se nenhum dos dois sabiam, beleza. Se um deles sabia que tinha uma esposa e casou com um impedimento, mas daí se descobriu muito tempo depois que essa esposa estava viva, ela existia. Só que ele não tinha contado, não tinha falado, e a gente já tem um casamento aqui. A pessoa que estava de boa fé, que casou sem saber que o marido tinha impedimento, ela vai estar de boa fé, ela vai ter os efeitos. Aquele que estava de má fé, como o marido que mentiu, não vai produzir efeitos, então. E daí, né, a gente não vai ter a partilha de bens conforme o regime escolhido, todos os efeitos. Em relação aos alimentos, eles não serão mais devidos para o futuro, apenas até a data da sentença anulatória. E em relação aos filhos, se ambos estavam de má fé, apenas aos filhos nós teremos efeitos, tá? Então o efeito vai ser em relação ao filho apenas se houvesse a má fé de ambos os cônjuges. Então a gente tem que verificar se eles casaram ou não de boa fé, se eles sabiam do impedimento, se isso foi realizado porque não tinha conhecimento bem claro ou não tinha certeza, ou se realmente, né, eles não sabiam e se mantém essa eficácia. Mas esse casamento ele vai ter que ser anulado, tá? Ou nulo, ou declarado nulo, ou anulado. Ele não pode existir mais. Esse casamento ele vai ter que se interromper, de um jeito ou de outro, tá? A gente não pode manter esse casamento. Se verifica esse impedimento, ele vai ter que ser anulado. Só que, né, os efeitos desse casamento anterior, de todo o tempo que viveram juntos, a gente vai poder ter essa modulação de efeitos, tá? Aqui, então, é uma exceção, porque o ato, o negócio jurídico realizado, que é o casamento, ele vai ter existido, ele não vai ter validade, mas ele vai produzir efeitos. Então, geralmente se produz efeitos só quando tem validade. Aqui não, é um ato que não vai ter validade, um ato inválido, mas que vai produzir efeitos. Então, é uma exceção à nossa escada pontiana. Sempre lembre-se disso. É exceção, não é regra. De jeito nenhum, regra, né? E o outro casamento especial, que a gente tem um casamento em caso de moléstia grave, que temos uma exceção às formalidades para a validade do casamento. Então, este casamento seria no caso de ter expedido um certificado de habilitação para esse casamento, tá? Eu já fiz o processo de habilitação, mas por conta da gravidade do estado de saúde de algum dos nubentes, esse não consegue se locomover até a cerimônia. Então, o casamento está agendado, a gente ia casar, tudo certo, mas a pessoa não consegue se locomover até por uma questão urgente em alguns casos. Então, no caso de moléstia grave, o presidente do ato irá celebrar onde se encontrar o impedido. Então, ele vai até o local, ou hospital, ou na casa desse impedido, para celebrar de fato esse casamento. Ele pode acontecer, inclusive, de noite, tá? E eu preciso ter 2 testemunhas que saibam ler e escrever durante essa celebração do casamento. Então, no caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente irá celebrar onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever, como determina o artigo 1539. E na falta de impedimento, então a pessoa está com muita urgência, o juiz de paz não tem uma autoridade competente para celebrar esse casamento, eu posso suprir com qualquer substituto legal, e o oficial do registro civil pode ser nomeado pelo presidente do ato. Então, um oficial ad hoc, que a gente fala, ele pode ser nomeado naquele momento para aquele ato por conta dessa urgência. Então, às vezes a pessoa está no hospital, não tem como, ela quer casar, mas ela vai ser entubada na UTI, como aconteceu bastante agora no caso do Covid, né, durante a pandemia. Então, a pessoa queria casar, vai ser entubada, ela vai casar, vai fazer isso antes, né, de esperar passar esse tempo para então a gente ter o casamento realizado normalmente. Então, ele é um casamento urgente.
Eu vou ter um termo avulso, porque a pessoa não vai conseguir levar o livro do casamento para esse ato, e o assento vai ter que ser realizado posteriormente, né, assim que vou retornar às atividades do registro civil, e eu vou ter os efeitos que vão retroagir até a data da celebração. Então, retroage até o dia que se foi determinado, né, que essa pessoa precisava casar com urgência, etc. E são dispensadas as formalidades legais, e se o enfermo convalescer e puder retificar o casamento na presença da autoridade competente, também a gente daí dispensa essas formalidades legais, tá? Se não, vai ter que fazer o registro, então, desse casamento com todos os requisitos necessários e específicos. Então, este caso são os casos de moléstia grave, de doença grave, que eu preciso, com urgência, celebrar o casamento, mas eu já tenho uma habilitação prévia neste casamento. Diferente do casamento não compatível, que eu vou falar agora. Um casamento não compatível, ele tem uma diferença bem específica, porque aqui eu não tenho o processo de habilitação, tá? No casamento com moléstia grave, eu tive o processo de habilitação, a pessoa já manifestou que queria casar, porque ela buscou esse processo de habilitação, mas por algum motivo ela, né, não conseguiu por uma moléstia grave. No casamento não compatível é diferente. Neste casamento, eu vou dispensar até o celebrante, dispenso a habilitação, porque aqui ele está em iminente risco de vida. É o caso lá do avião que caiu nos Andes. Então, vocês lembram desse caso do avião que caiu nos Andes e várias pessoas ficaram presas lá durante um tempão? Então, essas pessoas, elas estavam lá e queriam casar. Ah, eu vou morrer, acho que eu vou morrer, não tô me sentindo bem, teve um acidente, o risco de morte é grande, quero casar logo, antes de morrer, tá? Neste caso, o que acontece? A pessoa está em iminente perigo de vida, ela tem grandes chances de falecer. Eu não tenho autoridade naquele momento, não tem nenhum substituto, ninguém que possa realizar esse ato. Eu vou chamar 6 testemunhas. É importante que essas testemunhas não tenham parentesco em linha reta ou na linha colateral até o 2º grau com nenhum dos nubentes, tá? Então, eles não podem ter parentesco nenhum com as partes. E essas pessoas, então, vão declarar de livre e espontânea vontade que elas desejaram casar naquele momento, estavam sob iminente risco de vida e que por isso precisaram celebrar esse casamento daquele jeito, etc. E depois de 10 dias, tá, as testemunhas vão comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, pedindo que lhe tome a ter uma declaração de que foram convocadas por parte do enfermo, que este parecia estar em perigo de vida, mas em juízo, importante determinar o discernimento dessa pessoa. A pessoa tem que dizer que tinha discernimento adequado para realizar aquele ato, e na sua presença que declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher, ou marido e marido, mulher, mulher também pode ser, tanto faz. Então, esse casamento, ele tem alguns requisitos que são exceções ao nosso Código Civil. 6 testemunhas, dispensa de habilitação, dispensa de celebrante, e eu preciso ter o iminente perigo de vida, e para de fato ter essa celebração, eu tenho que depois as testemunhas vão ir até o juiz, a autoridade judicial, e vão dizer de fato que aquelas pessoas quiseram casar, que tinham vontade, que declararam essa vontade e tudo mais, tá? É necessário verificar se foi realizado todo o procedimento específico do casamento, deste casamento, tá? Do casamento não compatível. Então, esse casamento não compatível é só em casos extremos também. E nós temos ainda o casamento consular. O casamento consular é aquele celebrado por brasileiro no estrangeiro, perante a autoridade consular brasileira. Então, eu vou até o consulado e caso, tá? Sou brasileira, quero casar, tô no exterior, meu marido tá aqui faz um tempo, a gente tá junto e eu quero casar. Então, este casamento ele vai ser realizado perante a autoridade consular brasileira, vou até o consulado e vou casar. E após, eu preciso registrar esse casamento até 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges do Brasil no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Então, o prazo eu caso no exterior, perante o consulado, perante a autoridade consular, tenho 180 dias para fazer o registro desse casamento. Então, esse casamento precisa ser realizado 180 dias depois.
A exigência, desculpa, gente. A exigência é a mesma na hipótese de casamento de brasileiro realizado fora do país de acordo com as leis locais. Então, tem pessoas, por exemplo, que casam em outro país porque iam morar naquele país, porque precisavam do visto de residência, de tudo mais. Então, as pessoas resolveram casar naquele país, ficaram naquele país, moraram anos da sua vida naquele país. Beleza. Tá, mas a gente tem que fazer o registro no Brasil porque eu tenho uh, patrimônio no Brasil, preciso vender um patrimônio. Qualquer motivo, né? Eu vou ter o inventário do meu pai, eu preciso demonstrar que eu sou casada, certidão de casamento. Qualquer coisa, tá? Preciso por algum motivo. Eu quero retornar a morar no Brasil. Quero morar no Brasil de volta. Quero voltar, quero fazer o registro do meu casamento. Como é que eu faço? A mesma coisa. 180 dias após o retorno dos cônjuges, ou de um deles, tá? Pode ser apenas de um, não precisa ser os dois. Apenas um se faz o registro no cartório de registro civil, neste caso, tá? Então a gente consegue registrar esse casamento e ele vai ter efeitos no Brasil da mesma forma. Então, prof, como é que eu faço para ter certeza que a pessoa não vai casar com outras pessoas, uma pessoa em cada país? Quando a gente vai casar, a gente tem a Convenção de Haia, que determina que a gente tem que apostilar esses documentos, eles precisam ter uma tradução juramentada para então poder casar. Então, todos, né, os países, eles vão verificar essa documentação necessária para realizar um casamento civil nesse local. Não é simplesmente chegar em outro país e dizer, quero casar, não traz documento nenhum e vou casar e tá tudo certo. Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem uma segurança em relação a isso, por quê? Porque esses documentos vão ser apostilados e traduzidos para esse país verificar se de fato essa pessoa que deseja casar ela tem ou não um impedimento para casar. E daí o Brasil vai determinar isso, vai dizer, né, conforme os documentos que forem emitidos, tá? Então a gente tem uma segurança nesse sentido. Então assim a gente tem o casamento consular ou casamento realizado no exterior, que vai gerar efeitos aqui para o nosso direito civil. Certo, pessoal? Então esses são os casamentos especiais que é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, me mandem aqui nos comentários. Até mais e bons estudos!